15 de abril deve estar fervendo na terça-feira à noite. Irresponsabilidade do Leonardo Jardim se ele fizer isso. Para ter intensidade, para ter a pressão que o Jardim gosta, essa dupla de volantes precisa funcionar melhor. Fala, cruzeirense, como é bom vencer na estreia do Brasileirão, hein? Que bom que o Cruzeiro conseguiu essa vitória importantíssima contra o Mirassol dentro do Mineirão. O resultado não poderia ter sido outro, né? Certamente trabalhar em meio às vitórias é muito mais fácil. E pela frente o Cruzeiro tem uma sequência delicada que promete jogos ainda mais difíceis. A estreia da Copa Sul-Americana, por exemplo, é contra o Unión, que não vem bem no argentino, mas dentro de casa tem alguma força. 15 de abril deve estar fervendo na terça-feira à noite. E depois disso, o Cruzeiro tem o Internacional, que para mim vai ser o desafio mais delicado do Cruzeiro até aqui em 2025. É um time que briga pelo título brasileiro, que veio de taça no Campeonato Gaúcho e tudo mais. E para isso, claro, o Cruzeiro precisa performar em melhor nível do que performou contra o Mirassol. Não é porque venceu que tá tudo certo, né? E que bom que hoje o Cruzeiro tem um treinador que tá conectado com a realidade. Porque se a gente puxar um pouco pela memória, eu sei que não é legal, mas o antecessor do Jardim, jogo após jogo em coletivas, não se mostrava conectado com o campo, né? Mesmo após jogos terríveis, após tropeços, o Diniz insistia em falar que o Cruzeiro estava jogando bem e estava em evolução. E o Jardim, mesmo com a sua primeira vitória no comando técnico, deixou muito claro na coletiva pós-jogo que ele viu coisas boas e ruins e teceu críticas muito claras ao jogo que o Cruzeiro fez. A reta final do primeiro tempo, a boa parte da segunda etapa. Isso é muito positivo. Que bom que o Cruzeiro hoje tem alguém conectado com a realidade e que consegue passar essa mensagem para o torcedor. Isso até traz mais confiança para o torcedor cruzeirense em relação ao trabalho, em relação ao que tem sido feito. É sim um time que tem ganhado identidade, que já tem mostrado algumas ideias do Leonardo Jardim, mas que ainda precisa, para conquistar grandes coisas, grandes objetivos, avançar. E aí eu queria trazer alguns problemas, não todos, mas pelo menos alguns problemas que nesse início de trabalho, porque ainda é um início, o Jardim tem tido na lateral esquerda e no meio de campo. E eu até levanto a bola para você, torcedor. Hoje, qual é a posição mais crítica do Cruzeiro? A lateral esquerda ou o meio de campo? E aí, quando eu falo de meio de campo, falo especificamente da volância. Eu, sinceramente, acho que o maior problema hoje se concentra na volância. Quando a gente olha para a lateral esquerda, tem 3 opções. É bem verdade que todas elas precisam render mais. Mas, enfim, o Vidalba, por exemplo, contra o Bragantino, fez um jogo ok. Eu até imaginei que ele fosse começar a partida contra o Mirassol. Todo mundo imaginou, né? Mas, de última hora, o Jardim acabou surpreendendo e colocando o Kaique, que fez um jogo digno. O Kaique, para mim, das 3 opções, é a melhor. É quem tem mais potencial de agregar ao time. É claro que quando recebeu a maior sequência dele no profissional do Cruzeiro, não rendeu bem, ficou abaixo em 2025. Até mesmo com o próprio Leonardo Jardim, né? Quando a gente se lembra, por exemplo, daquela segunda partida da semi do Mineiro contra o América, o Kaique foi muito mal, tanto que até durante o jogo entrou o Marlon, que não foi bem, né? E o Leonardo Jardim até falou sobre o Marlon na coletiva pós-jogo. Gostei de ver o que ele falou. Ele deixou muito claro que o Marlon não faz uma boa temporada, né? Tomara que o Marlon tenha a devida maturidade para encarar isso, porque se não tiver, aí não vai servir para estar dentro do elenco do Cruzeiro. Mas enfim, achei que o Kaique deu uma boa resposta, principalmente na parte física, né? Ele suportou o jogo todo, conseguiu ceder poucos espaços na defesa, o Mirassol criou mais pelo outro lado, e ofensivamente, principalmente na primeira etapa, ele agregou. Então espero que o Kaique siga em evolução. Mas não é que é uma posição que está resolvida, né? Talvez o Cruzeiro tenha até que ir ao mercado. Mas eu tenho alguma esperança de que o Kaique venha evoluir, de que o Vidalba, que naturalmente
vai acabar tendo minutos, possa manter o nível que teve contra o Bragantino e quem sabe até o Marlon possa ser recuperado, se quiser ser recuperado, né? O William do outro lado tá mostrando que tá querendo isso, que bom, tá até me surpreendendo, tomara que o Marlon tenha a mesma postura. Agora, olhando para esse setor de meio, olhando para os dois volantes hoje que estão jogando nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, nenhum dos dois tem me agradado, tanto o Wallace como o Matheus Henrique, principalmente o Wallace, né? Inclusive, muita gente já largou de mão o Wallace e eu entendo, porque é um cara que há algum tempo tá por aqui, que já recebeu minutos com o Fernando Seabra, com o Fernando Diniz, com o Wesley Carvalho, tá muito respaldado pelo Leonardo Jardim e não corresponde. Contra o Mirassol, mostrou, assim como na partida contra o Bragantino, pouca desenvoltura, dificuldade na construção e principalmente tendo uma desconcentração muito grande, né? Isso para um primeiro volante é delicadíssimo. O Wallace ainda conseguiu passar o jogo contra o Mirassol, o primeiro tempo, né? Porque ele só joga a primeira etapa. Ele conseguiu passar o primeiro tempo sem fazer um desarme sequer. Ele não ganhou um duelo. Isso para um camisa 5 é algo terrível. Aí ele acaba se credenciando a não ser mais uma opção como titular. E o Matheus Henrique, que com esse cenário de 4 atacantes acabou jogando um pouco mais recuado, pelo menos o primeiro tempo contra o Mirassol e também uma parte do segundo, também não vem bem, né? Não foi um cara relevante contra o Bragantino, até fez um pênalti muito bobo, e contra o Mirassol, tudo bem que ele não se mostrou desconcentrado como o Wallace, mas por várias vezes afobado, perdendo o tempo da bola, também tendo uma dificuldade muito grande de vencer disputas, né? Foi outro jogador que não desarmou. Volantes que não desarmam é sempre complicado. E aí fica muito claro porque a linha defensiva do Cruzeiro, no caso a primeira linha defensiva, ficou tão sobrecarregada, né? O Matheus Gamarra cometeu um pênalti, mas fez até uma partida interessante, assim como o Fabrício Bruno. E esses caras tiveram que se expor demais para proteger a área, porque os volantes não estavam dando conta disso. Isso é bem delicado. Claro que talvez comece pelo comportamento dos 4 atacantes, que naturalmente não vão recompor tanto, isso gera uma sobrecarga, acaba sendo um efeito dominó, mas eu até acho que os 4 atacantes sem a bola, dentro do que eles podem fazer, atuaram bem contra o Bragantino e principalmente contra o Mirassol sem a bola. E aí fica muito claro que o principal problema se trata dos dois volantes. Para piorar, quem entrou contra o Mirassol ao longo da partida não ajudou muito, né? É claro que o Lucas Romero jogou melhor do que o Wallace, mas logo aos 3 minutos tomou um cartão infantil. Ele até conseguiu vencer alguns duelos, desarmar, mas mesmo assim ficou abaixo. Não é um bom 2025 do Lucas Romero. E o Lucas Silva entrou pior ainda, né? O Lucas Silva entrou praticamente junto ao Matheus Pereira, até com uma ideia ali de reter a posse, mas nem isso ele conseguiu. E o Lucas Silva é sim um volante de ofício. Então, quando os volantes titulares não rendem e aqueles que entram ao longo do jogo também não rendem, poxa, aí é para quebrar o Leonardo Jardim, né? Tudo bem que ainda é um início, tem muita gente que pode ser recuperada, mas tem gente que desde antes do Leonardo Jardim não está rendendo bem. E aí, o que pode ser feito? Olha, contra o Mirassol, o Jardim acabou não relacionando o Christian. Agora, contra o União, pode ser que o Christian seja uma opção, até porque o Matheus Pereira não viaja. Um teste que eu acharia interessante, além do Romero na vaga do Wallace, seria o Christian entrando, quem sabe, na vaga do Caio Jorge, que para mim, do quarteto ofensivo, talvez hoje seja quem menos agrega. É um bom jogador, claro, mas eu acho que é quem tem menos agregado. E aí, o Christian pode entrar nesse time, atuando em uma faixa mais central, com o Matheus Henrique jogando mais adiantado, como meia, como ele costuma render melhor. Aí pode dar mais jogo. Pode ser um Cruzeiro mais equilibrado, mais dinâmico, mais combativo no setor de meio. Então, acho que é muito válido o Jardim tentar isso. Pode até tentar o Wallace, Romero e Matheus Henrique.
mas pelo que o Wallace tem feito, não sei se ele vai seguir tendo tantos minutos. O Jardim sim vai optar pelo rodízio, não é que o Wallace vai deixar de ter minutos, pode ser até que venha a ser titular, mas ao longo do tempo a performance é quem vai mandar, né, gente? Mas se as coisas continuarem do jeito que estão se tratando da volância, talvez o Jardim venha até a fazer um pedido mais para frente para a diretoria, para um jogador chegar para essa posição. O certo é que hoje, sim, ele tem no elenco opções interessantes, opções que podem fazer com que esse Cruzeiro seja um pouco mais consistente no setor de meio, né? Eu também tenho muita expectativa em relação ao Japa, que infelizmente ainda não tem uma previsão de retorno, mas não deve demorar. Acho que é um cara que pode ajudar muito. Mas, enfim, contra a União de Santa Fé, quem sabe, seja aí um cenário importante para o Jardim já tá fazendo um teste, povoando um pouquinho mais esse setor de meio, porque vai ser um jogo diferente do que em relação à partida contra o Mirassol. E até mesmo para preparar esse time contra o Internacional, porque sinceramente eu não consigo imaginar o Cruzeiro no Beira-Rio contra o Inter, que tem um trabalho sólido do Roger Machado entrando com 4 atacantes. Eu talvez venha até achar uma certa irresponsabilidade do Leonardo Jardim se ele fizer isso. Então, acho que vale esse teste contra um União de um meio mais povoado. É um problema muito sério que o Cruzeiro tem tido hoje e eu acho que passa muito por isso. A melhora do Cruzeiro. O coração de todo o time é o meio de campo. No caso do Cruzeiro, não é diferente. Para ter intensidade, para ter a pressão que o Jardim gosta, essa dupla de volantes precisa funcionar melhor. Então, hoje, dentro de campo, dentro das 4 linhas, esse é o maior desafio do Leonardo Jardim. Tá com você, mister. Mas confiamos no senhor, pode ter certeza. É isso, galera. Obrigado por terem visto o vídeo. Curtam, por favor, deixem os comentários e, sim, se inscrevam no Fala Cruzeirense, porque tem muito mais conteúdo por vir. Um grande abraço.